Sistema fotovoltaico para motorhomes e embarcações. No vídeo de hoje vamos conversar sobre 5 dicas fundamentais, aquele tipo de coisa que a gente não deve esquecer ao planejar a parte elétrica do nosso motorhome e do nosso barco. Tudo bem? Vamos lá. A primeira dica é a seguinte: usar sempre eletrodutos. Sempre use eletrodutos e não deixe os fios, os cabos, tudo pendurado no meio do caminho, tá certo? Vamos conhecer aqui alguns eletrodutos. A gente tem os mais comuns, são os chamados eletrodutos corrugados. Eles são feitos de PVC. A gente pode encontrar em várias cores, tá certo? E eles são divididos em duas classes. Uma classe mais simples, menos resistente, eles foram concebidos até 320 newtons de compressão, mas existem uns mais resistentes que eles resistem até 750 newtons de compressão, tá certo? Bom, um outro tipo de eletroduto que a gente pode escolher são os rígidos, também de PVC. Eles são mais resistentes do que os corrugados, que normalmente, os corrugados normalmente são pensados para não ficarem aparentes, tá certo? Escondido atrás de um forro, atrás de um piso. Já os de PVC rígido, eles podem ficar aparente. A gente pode pintar da cor que a gente quiser, dependendo da concepção visual do seu barco ou do seu motorhome, eles podem ficar até expostos, tá? Eles são rígidos, mas por serem de PVC, eles têm alguma flexibilidade, tá certo? E temos os metálicos, né? Normalmente são galvanizados. São assim, aí esses são rígidos mesmo, a gente é bem difícil fazer conceber que eles vão ser flexíveis, tá bom? E aí você pode perguntar, Gerson, mas se é um negócio que vai funcionar, se a gente não tivesse, o nosso sistema vai funcionar, né? Vai funcionar mesmo. Se a gente não tiver, então para que eu vou gastar um dinheiro, um trabalhão para usar eletroduto? Bom, a gente pode pensar na questão estética. Melhora bem a questão estética, organizacional, as coisas ficam bem mais claras, clean, limpas, organizadas. Tem a questão da segurança também, a segurança elétrica. Se houver, por exemplo, um curto em algum cabo, o fogo, o aquecimento fica ali restrito ao dentro do eletroduto. O eletroduto ele retarda a chama, tá certo? Então é um elemento de segurança para minimizar a possibilidade de injúrias maiores, né? Também contra roedores, né? Eu sei que ninguém quer ter um roedor dentro do barco ou dentro do motorhome, mas são coisas, né, da vida que a gente tem que lidar. A gente conhece um casal que uma vez eles fizeram uma compra e com caixas de madeira, e o fato é que parou um ratinho, entrou dentro do barco deles. E o ratinho roeu de tudo, inclusive os fios elétricos deles, né? Se houvesse, ou se houver uma proteção de um eletroduto, minimiza a chance disso acontecer, tá certo? Tudo bem? Vamos lá para frente. A outra dica seria o seguinte: separar bem tudo que for de corrente alternada da corrente contínua. A gente não deve misturar esses circuitos, os cabos, tá certo? Como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente faz um QDC específico para cada um. Você tem corrente alternada 110 ou 220 no seu barco ou no seu motorhome? Então, você vai ter um quadro específico para isso, para esse assunto, para essa temática. Mas eu tenho um monte de coisa 12 volts também, coisas de corrente contínua. Ok, então você vai ter um outro quadro, um outro QDC específico para corrente contínua. Não, a gente não faz um só quadro com as duas coisas misturadas, tá certo? Inclusive, os eletrodutos, deve ter um eletroduto só para corrente alternada e outra gama de eletrodutos só para corrente contínua, tá certo? Que mais? Qual outra dica? Bom, proteger da umidade e da maresia. Proteger bem, tá certo? Esse assunto para quem mora no barco é fundamental, tá? Mas para quem mora no motorhome também é. Se você passar uma semana na praia, já era. Não tem como você se livrar da maresia. Assim, você não vai esperar que a maresia não vai entrar dentro do seu carro e provocar o que ela provoca. Tá certo? Então, quem está viajando pelo litoral, às vezes dura mais do que uma semana, então
tem que se prevenir disso. A gente não deve ser inocente, porque vai chegar, depois você vai pegar o seu celular, vai olhar ali no o cabinho onde você conecta para recarregar, você vai ver ele todo enferrujado, todo... E não é algo que você queira ver, tá certo? Como a gente pode fazer isso? Bom, a primeira coisa é a gente usar quadros herméticos para tudo que a gente puder, o máximo que a gente puder. Tá certo? Tudo bem, às vezes tem um ou outro equipamento que fica fora, mas tudo que a gente puser dentro de uma caixinha fechada ajuda, tá certo? Outra coisa, os tais eletrodutos, mais uma vantagem para a gente usar eletrodutos, que vai também proteger tudo que tiver dentro dele ali. E aí a gente pode usar e abusar das caixas de passagem, das caixas de junção. Por exemplo, aí nessa imagem, um simples bloco de distribuição, de conexão de terminais, poderia ficar externo. Às vezes a gente vê isso externo, mas se a gente colocar dentro de uma caixinha hermética, vai proteger muito as conexões elétricas ali. Tá certo? Outra coisa é a gente usar sprays. Há uns sprays isolantes contra a umidade. Eles são isolantes elétricos especificamente concebidos para evitar a umidade, tá certo? Esse é um bom recurso que a gente pode usar em tudo que é elétrico, tudo que é metal também, né? A gente também pode usar as fitas de autofusão, né? Elas não têm aquela colinha como a fita isolante tradicional, mas à medida que você passa voltas e voltas, uma camada se funde na outra camada e vira um negócio assim bem legal para a gente usar e diminui bastante a chance de umidade ali. E também a gente pode usar como eles chamam isso? Espaguete termorretrátil, né? Com eletrodutos termorretráteis. Né? São uns tubos termorretráteis, é isso. Uns tubinhos que quando você aquece, ele diminui o tamanho, ele aperta e praticamente cola ali no terminal, cola onde você estiver usando. Tá certo? Então, assim, a palavra é proteger bem. Tudo que você puder proteger, toda a ideia que você tiver para proteger da umidade e da maresia, isso é muito bem-vindo. O que mais que a gente pode falar? Empregar DPS e DR. Lembra o que era isso? DPS era um dispositivo de proteção contra surto, para evitar que descargas atmosféricas sejam induzidas dentro da fiação do seu barco ou do seu motorhome e saia destruindo tudo pelo caminho, tá certo? Então o emprego de DPS é fundamental. Apenas lembrando que há DPS específicos para corrente contínua e DPS específicos para corrente alternada. E isso não tem a ver com a cor, tá certo? Então não vá pensando que é da cor tal ou da cor vermelha, que é só de corrente contínua. Então, atenção, a cor varia de fabricante para fabricante. O importante é que eles sejam de corrente alternada ou de corrente contínua. E o outro são os dispositivos de diferencial residual, os famosos DR, que são pensados para quando ou se ocorrer uma corrente de fuga, ele desarma na hora. Tá certo? A ideia dele é isso. São equipamentos assim que a gente usa com aquela coisa, né? Porque é um equipamento que, se tudo der certo, ele nunca vai ser acionado. E eles não costumam ser baratos, né? Então é um negócio que dá uma dor no coração de gastar uma grana com isso, mas eles são muito importantes e super, assim, são fundamentais para quem segue a norma NBR 5410, eles são obrigatórios. E o último é aterramento. A última dica é aterramento. A gente fez um vídeo específico sobre aterramento em motorhomes e aterramento em embarcações. É outra coisa que, se a gente não fizer isso, não fizer nada, vai funcionar. A gente vai ligar os equipamentos, eles vão funcionar, a elétrica vai funcionar. Mas a gente fica desprotegido de uma forma tão intensa que não sei se vale a pena. As pessoas ficam mais sujeitas a injúrias e os equipamentos também. Tá certo? Vamos fazer um resumo de tudo até aqui? Então seria uma dica: sempre usar eletrodutos, separar bem tudo que for corrente alternada de corrente contínua, proteger ao máximo da umidade e maresia, empregar DPS e DR e não esquecer do aterramento, tá certo? E aí eu deixo o convite para você participar do nosso Telegram, do nosso Element, do Instagram. Nós temos lá um grupo só sobre elétrica de motorhomes e barcos e você é muito bem-vindo. Também temos um canal sobre vida náutica, se você estiver curioso, porque nós moramos num barco, tá bom? E aí agora eu peço para você
Você achou que esse vídeo foi legal ou trouxe alguma informação importante? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe, tá bom? E aí eu espero você no próximo vídeo, vai ser bem legal. É isso aí.